Olá, estamos começando mais uma entrevista no nosso canal, o canal Marco Antônio Villa. É uma entrevista hoje, me parece importantíssima, de uma questão que pouca gente sabe. É gravíssima em relação à questão do meio ambiente. Nós vamos conversar com a promotora de justiça, doutora Almáquia Zuargue Acerbi, e eu vou ler aqui, antes de transferir a palavra à promotora, um pequeno início de um documento importantíssimo do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, do qual faz parte a promotora. Eu vou ler só o comecinho para quem nos acompanha entender qual é a problemática, para daí colocar justamente a primeira questão à promotora de justiça, e já de antemão agradecendo. O documento diz o seguinte: foi dirigido ao juiz de direito da Fazenda Pública de Santos. O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, GAEMA, Núcleo 3, Baixada Santista, representado pela promotora de justiça que esta subscreve, que é a doutora Almáquia, que nós vamos conversar daqui a pouquinho, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, com fulcro no artigo 129, etc., ela faz uma série de referência à legislação, uma ação pública com pedido de tutela de urgência. Aí é referente em face de o terminal de regaseificação de GNL de São Paulo S.A. Aí justamente vem a explicação no município de Santos e no que consiste. Então vou ler só esse trechinho para quem nos acompanha ficar situado de qual é a questão. É referente também ao município de Santos e a CETESB, que é, para quem não conhece São Paulo, é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Diz o pedido de urgência da senhora promotora. Trata-se de licenciamento ambiental de empreendimento, abre aspas, projeto estrutural de suprimentos de gás da Baixada Santista, o qual contempla um terminal portuário para estocagem de gás natural liquefeito de navios metaneiros, supridores de estocagem e, continuando, a vaporização de gás natural liquefeito em navio físico, gasoduto marítimo e terrestre, um city-gate para sua distribuição. O órgão licenciador é a CETESB. Vou concluir agora. No entanto, assim como o proposto empreendimento é ambientalmente inviável em razão dos potenciais riscos sociais em face do grande número de fatalidades estimadas caso um desastre ocorra, bem como em razão dos demais impactos ambientais destacados nos pareceres técnicos do CAEX. Bem, aí vem todo um texto, são de 95 páginas. Promotora, primeiro agradeço a gentileza da senhora ter me atendido, e eu faço uma pergunta mais no sentido amplo, depois vamos detalhar. Qual é a questão central, qual é a importância dessa ação pública? Muito obrigado por ter atendido o meu convite. Imagina, eu que agradeço, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E realmente é uma questão muito, muito importante e de conhecimento, assim, zero das pessoas. As pessoas não têm conhecimento, principalmente os moradores aqui da Baixada Santista, que teremos aqui no nosso quintal esse terminal de regasificação sem conhecimento das pessoas, né? Porque realmente não sai na mídia, e acredito que a Comgás é uma grande patrocinadora, né, de publicidade, e talvez seja esse o motivo de não ter a divulgação dessa questão de uma ação tão importante e tão cara para a sociedade toda a Baixada Santista. É um licenciamento. O GAEMA é um grupo de atuação do Ministério Público que cuida de alguns assuntos ambientais, não todos, e empreendimentos que demandam um estudo de impacto ambiental, conhecido como EIA-RIMA. Esses empreendimentos vêm para o GAEMA, né? O GAEMA ele cuida dos 9 municípios. Então, esses empreendimentos ou política pública que toca mais de um município é tratado no GAEMA. Então, por isso, veio para o GAEMA esse licenciamento, né, a notícia desse terminal, e fizemos o acompanhamento desse licenciamento, que, infelizmente, deixa muito a desejar em vários aspectos, né? A ação, ao comentário de 95 páginas, não é porque a gente fica falando demais, é porque realmente é um empreendimento complexo e demanda essa extensão toda, mas na própria ação
colocamos para o juiz de primeira instância a questão da ausência de alternativa locacional. Quando vai fazer um empreendimento, o empreendedor precisa mostrar alternativas locacionais para dizer por que ele vai colocar aquele empreendimento naquele local, né? Então, há uma maquiagem nisso, né? Nessa alternativa locacional, ele maquiou, ele colocou pontos praticamente iguais, e só em países subdesenvolvidos é permitido esse terminal num local assim tão próximo, né? O certo era ser em alto mar, esse empreendimento ser em alto mar. Fora isso, vem como o terminal vai ficar aqui, né? O navio metaneiro que traz o gás, né, vai percorrer todo o estuário, e não existia um estudo de análise de risco da travessia desse navio pelo estuário, né? Então, são inúmeras questões que foram apontadas. Algumas questões durante o licenciamento, o empreendedor acatou, melhorou, né? Agora, a questão da alternativa locacional não houve nenhuma possibilidade. E em reunião com os representantes da empresa, né, que tentavam me convencer de que o melhor local é onde vai ser o empreendimento, só que é o melhor para eles, né? Não para a gente, para a sociedade. E ele fala, e eu, pelo que ficou até expresso na reunião, em alto mar, a operação, pela ondulação do mar, a operação ela oscila, né? Ela tem que parar em determinados momentos. Então ele alega que não teria uma operação tão eficiente para atender os consumidores. E fora isso também ele ia ter que colocar mais dutovia, né? Mas na conclusão do Ministério Público, o CAEX é o órgão de técnicos do Ministério Público que faz a análise, né? E pela conclusão técnica, os estudos técnicos, esse navio não poderia estar onde ele vai estar. Agora, deixa eu justamente, doutor, explicando assim para o nosso público. O Ministério Público, grosso modo, assim, estou falando uma linguagem vulgar, é uma espécie de defensor da cidadania. Ele está falando em meu nome, em nome de milhares aí, de milhões de brasileiros. No caso, em tela, especialmente da população que vive em Santos e na Baixada Santista, né? E o Ministério Público, através da senhora, e o documento mostra isso, com exemplos internacionais, etc., está falando, olha, a chegada desse navio, ele entrar no porto, chegar aos canais, passar por, e eu olho depois como é que é o desenho do porto, que as pessoas imaginam, as pessoas não têm ideia do que é o Porto Santos, as pessoas sabem que existe o Porto Santos, um terço da balança comercial brasileira passa por Santos, as pessoas imaginam que é como se fosse uma rodoviária, para assim, tira, sai, não, você tem toda uma entrada, é esse estudo que a senhora lembrou que nem existia, aí depois ele chega, ele vai descarregar, vamos colocar entre aspas, esse gás, né? Esse gás depois vai ficar armazenado, vai ser levado por um gasoduto passando por Cubatão e sobe e vem em direção ao Planalto, aqui a região metropolitana de São Paulo, né? Presumo que seja esse o caminho. E o que aponta o Ministério Público, através da senhora, é o risco que isso pode ocorrer, e vários riscos nesse processo, né? E dá exemplos internacionais de como, acho que a Califórnia, se não me engano, ou alguns estados norte-americanos e outros países, como que enfrenta essa questão, colocando terminais desse tipo longe, 10, 12 quilômetros da costa, e com uma série de preocupações ambientais. Eu pergunto à senhora, qual é o princípio, eu sei que é meio sintético e simplista, pode ser até, qual é o principal risco da ação de um navio, grosso modo chamado navio-bomba, cheio de gás? Vamos explicar para as pessoas, ele vem, traz esse gás de um outro país, entra no Porto de Santos e ele vai descarregar, esse gás tem um fim para a indústria, residencial, não sei, não interessa. Qual é o risco? O que pode ocorrer? Ninguém quer isso, nem a senhora, nem eu, nem quem nos acompanha, mas quais são os riscos concretos que podem acontecer no caso de uma tragédia?
É uma pergunta difícil de responder, mas assim, para a gente fazer uma analogia grosseira, mas foi citada essa analogia pelos técnicos, né? Brumadinho. Brumadinho, ele tinha um risco pequeno de acontecer, só que aconteceu, né? Então, assim, é um risco, é o que eu posso falar, assim, o navio, ele tem tecnologia, ele tem a segurança assegurada em determinados, com a tecnologia empregada. Só que há um risco pequeno de explosão e é um risco desnecessário, porque não precisávamos ter isso no nosso quintal. Então, assim, e também com relação ao navio que vem trazendo gás, não sei se vocês acessarem no Google, tiverem essa curiosidade, teve um caminhão que explodiu na China com esse gás. E eu não vou lembrar agora números, eu peço que tenham a curiosidade e olhem foi uma tragédia a explosão desse caminhão. O navio equivale a centenas desse caminhão, né? Então, assim, é uma tragédia que não tem como a gente dimensionar. E assim, por mais que a empresa entregue esses fatores de segurança, a tecnologia, é isso que eu volto a falar. É um risco que a gente não tinha necessidade. Se fosse em alto mar, não teríamos a necessidade de conviver com esse risco. E outra coisa, que a gente sempre, todo mundo fala assim, precisa alterar mudanças legislativas. Então, eu queria aproveitar a oportunidade e falar que não é questão de mudar a nossa legislação. Nossa legislação já disciplina perfeitamente o licenciamento ambiental, o direito ambiental é muito protegido. A gente tem o princípio, no direito ambiental, o princípio da precaução, da prevenção. É um direito que ele deve ter essa proteção mesmo, porque assim, essas mudanças climáticas, esse calor insuportável, é que as pessoas só se preocupam com o direito ambiental quando tem alguma tragédia. Infelizmente, né? Todo mundo, é muito bonito falar que todo mundo, é meio ambiente, eu sou realmente, mas ninguém se preocupa com a questão ambiental de fato. Só quando acontece alguma tragédia. Por exemplo, as ocupações irregulares, que a gente cuida muito, eu tenho um problema na Baixada Santista de ocupações irregulares. É lógico que a gente precisa de uma política habitacional, é muita coisa que envolve, mas quando começam as chuvas, todos os anos, é a mesma situação, as pessoas perdendo suas casas, pessoas morrendo, só que durante todo o ano o GAEMA faz esse trabalho de combate às invasões, mas falta vontade política, né? Então, o direito ambiental não precisa de mudança legislativa, a gente precisa de vontade política. E para ter essa vontade política, o cidadão precisa acordar, precisa cobrar seus administradores. E difícil, por exemplo, esse navio-bomba, as pessoas nem têm ciência de que vai ter esse risco, esse navio-bomba, de que esse navio-bomba poderia, que eu chamo de navio-bomba, parece meio sensacionalismo, né? E Sim. Eu tenho essa consciência, mas não é sensacionalismo, é uma indignação, porque assim, era possível a gente não ter, a gente fala assim, não é que a gente não queira o progresso, que a gente não queira a tecnologia, não, queremos, mas é possível, a própria legislação exige determinados fatores que quando não há quando é conveniente, esses fatores são ignorados, né? Então, o órgão ambiental muitas vezes acaba cedendo, não exigindo da maneira como deveria exigir a aplicação da lei ambiental. Aí é que eu acho que tem algumas questões rápidas que eu queria colocar à promotora justamente.
essa aparente contradição entre desenvolvimento econômico e legislação ambiental, como se tivesse, não há, claro, uma contradição, mas muitos exploram que é uma contradição, a legislação ambiental impede o crescimento econômico, as demandas, etc. Aí eu pergunto primeiro à promotora, em que estágio está essa ação pública? Ela foi encaminhada à primeira instância e foi recebida ou recepcionada como queira ou não? Como é que está a situação jurídica? Infelizmente, outro problema do nosso país é a demora da resposta do judiciário, né? A gente tem um poder judiciário assim, com muitas demandas, com uma resposta que não é rápida. Então, durante o licenciamento, antes de se iniciar o início da execução do empreendimento, eu ingressei com a ação, né? É um momento muito delicado que a gente... Quando tem um licenciamento, o órgão ambiental vai emitindo licenças, né? E aí, quando vem a licença de instalação, se você entra com a ação na licença prévia, o juiz fala que é precoce a ação. Se você entra com a ação na licença de instalação, logo vai vir o início da execução do empreendimento, após a licença de instalação. Nesse momento, eu ingressei com a ação. O juiz de primeira instância, em 2 folhas, ele falou o seguinte: resumindo, né, existe uma licença do órgão ambiental. Não existe, então, portanto, ilegalidade, não paralisou, porque assim, eu pedi a liminar para paralisar, enquanto Sim. não se fizesse, porque para a gente falar onde é o melhor local, estudar a alternativa locacional, teria que ter esse estudo da alternativa locacional, ele mostrar um estudo que ele não poderia fazer em alto mar, né? Então o Ministério Público pediu esse estudo, porque o estudo que ele apresentou para o órgão ambiental nem cogitou dele fazer em alto mar, né? Então, assim, já está nulo, essa licença é nula, essa licença não observou o ordenamento, porque ele não mostrou uma alternativa locacional. Então, essa licença é nula. Então, se essa licença é nula, mas quem que tem que dizer que essa licença é nula? O juiz, né? Ou o órgão ambiental deveria falar, o Ministério Público manda para o órgão ambiental. O órgão ambiental poderia, verdade, a gente vai caçar a licença, eu quero que você me apresente um estudo adequado da alternativa locacional. Mas o órgão ambiental falou, não, exigimos tudo o que a gente tinha que exigir, está tudo correto, pode prosseguir. Então vamos para o judiciário, porque o promotor ele não tem o poder de executar aquela decisão, quem tem que determinar é o juiz. Então levamos, nesse momento, como eu expliquei para o juiz de primeiro grau, que em 2 folhas, após ler as 95 páginas, em 2 folhas ele falou, tem licença, não vamos paralisar, seguimos o barco então. O que acontece? Então, a gente agravou daquela decisão, recorremos, e o desembargador, numa decisão muito, não porque favorável a mim, mas muito responsável, Dr. Nishi, desembargador, concedeu a liminar, concordou com o Ministério Público. Precisamos do estudo adequado da alternativa locacional. Então, eu fiquei feliz por um momento, que eu gostaria muito que tivesse esse estudo para dar a nossa tranquilidade e mostrar realmente onde que deveria ter esse terminal. Só que essa decisão foi cassada numa canetada aí no STJ. E numa decisão que eu nunca vi na minha vida, proibindo uma nova medida liminar para o caso. Então, o processo segue. Isso, e nesse caso, desculpe, então, justamente nesse caso, para explicar quem nos acompanha, doutora,
qual é o procedimento? Então, se ela foi cassada no STJ, aí o que acontece? Aí o processo de primeiro grau continua, né? Vamos fazer provas, mas enquanto isso, como não teve a paralisação, o empreendedor está lá com todo vapor fazendo o terminal dele. Então, o terminal está sendo construído, enquanto estamos ao passo de tartaruga manca discutindo isso no judiciário. Eu pergunto à senhora, e quem nos acompanha certamente também estaria pensando nisso, a sociedade da região da Baixada Santista, como é que ela está respondendo a isso, aqueles que sabem, né? Como a senhora alertou no início da nossa conversa. Por exemplo, os poderes constituídos, a Prefeitura de Santos, a Câmara Municipal, tem esses dois, por exemplo, tem alguma opinião, alguma posição sobre isso? Assim, quando ninguém sabe, praticamente ninguém da população tem conhecimento. Quando eu tenho a oportunidade de divulgar isso, e vai alguma palestra ou as pessoas que ouvem ficam realmente desesperadas e me procuram para ter mais informação, né? Mas isso é muito limitado, né? Primeiro veículo de comunicação assim que eu consigo falar abertamente sobre isso. Prefeitura de Santos, a gente até gostaria depois de conversar mais a respeito. Por exemplo, a gente tem a obra do VLT aqui em Santos, né? A prefeitura vai receber essa obra, mas é uma obra que é feita pelo governo do estado, pela MTU, né? Então o prefeito fala a obra é do governo do estado e tenta se isentar. As pessoas sofrem demais, obra sendo refeita 3, 4 vezes no mesmo local. Então, os comerciantes sem acesso das pessoas naquela rua, ia ter embutimento de fios, não vai ter embutimentos. É uma coisa horrorosa que está acontecendo, de chegar a instalar poste na porta de garagem das pessoas. É uma tristeza. Só que não existe vontade política para melhorar. Existe vontade de inaugurar essa obra perto da eleição. Então, é muito difícil. Como o terminal, eles têm várias vantagens em ter esse terminal. A prefeitura vê algumas vantagens. Então, não existe... A minha sensação é que não existe uma preocupação com essa questão. Mas, independente da vontade política, essa questão já está no judiciário para ser discutida, né? Então dependemos, sim, na verdade, da resposta do judiciário. Então, a Câmara Municipal não tem se pronunciado, pelo que eu entendi, como a senhora destacou, e nós entrevistamos aqui o ambientalista. A Câmara, nesse caso, eu não me recordo se teve alguma interferência da Câmara. A Câmara, por exemplo, no caso do VLT, alguns vereadores já fizeram audiência pública, se colocam à disposição para tentar ajudar. No caso do terminal, eu não me recordo se houve algum ofício nesse sentido. Só para não ficar claro aqui. Em relação à prefeitura, não teve nenhuma rejeição ao empreendimento. Sim. Eu, conversando aqui no nosso canal com o ambientalista Jeffer Castelo Branco, foi quando eu tinha lido um texto dele na internet, um texto acadêmico, vamos chamar assim, e aí tinha ficado realmente assustado com os dados que ele apresentou, e que eram bem sustentados, cientificamente falando, né, com os efeitos, caso ninguém ocorra, ninguém deseja isso, mas em qualquer relatório de impacto do meio ambiente, se tem que pensar num acidente, numa possível consequência de um acidente, o que vai acontecer, quem poderá ser atingido. Isso é praxe, né? E também
tudo indica, eu lembro quando era na Jureia, era para fazer uma usina atômica, isso faz tempo. Foi no governo Paulo Maluf, governador do estado indicado durante a ditadura. Sim. Meu tio é Ernesto Zuarg, ele, na época, ele era ecologista, nem se falava ambientalista. Ele Sim. fez protestos contra a usina nuclear. E isso é uma coisa importante, já que nós estamos falando de esquecimento ou de desconhecimento, que as pessoas não sabem. Foi muito bom a doutora lembrar isso, porque, puxa, era uma coisa assim, inacreditável, né? Era já tem problema Angra dos Reis de todos os tipos, e nós sabemos Angra 1, Angra 2 e Angra 3, e etc, etc. E aí ia fazer uma zona na Juré. Depois, posteriormente, no governo Franco Montoro, houve aí sim o governo eleito, em 1982, aí a Jurepa, que é um patrimônio, né, não só do estado de São Paulo, ou do litoral sul, mas do Brasil. Aí houve o cancelamento, evidentemente, dessa proposta, mas teve várias coisas exóticas naquele governo. A Paulo e Petro, que gastou 650 milhões de dólares para furar e encontrar água, e por aí vai. E o pessoal esquece, o tempo passa, ninguém lembra. Mas eu queria pegar essa questão, e tinha a questão da nova capital também, e teve coisas inacreditáveis, que não chegou a ser um quadriênio, porque a lei obrigava a sair 9 meses antes das eleições. Quem assumiu foi José Maria Marim, uma pessoa que acabou preso recentemente nos Estados Unidos por escândalos esportivos. Bem, então imagina o quadro que era para quem nos acompanha à época. Que era o vice-governador. Vamos só lembrar essa questão, então, agora, quer dizer, a justiça está apreciando, tem todo o andamento, as obras estão seguindo, e cabe, então, vamos ver, a sociedade civil, né, que se mobilizar e acompanhar, né, aí no caso da Baixada Santista, mas não só, né, houve algum alerta, vamos chamar assim, alguma indicação do Ministério do Meio Ambiente, do governo atual, ou nada, ou até agora não há nenhuma. Eu estou pensando porque, como nós temos uma senhora ministra, que é uma ambientalista conhecida, a senhora deputada, inclusive por São Paulo, Marina Silva, se deu algum toque, alguém falou, e nós temos ambientalistas conhecidos também no estado de São Paulo, que tem essa história que vem desde a década de 70. Tem mais alguma coisa, ou estamos vamos chamar de compasso de espera, eu sei que há todo o trabalho da promotora e do senhor juiz, né? Agora do acompanhamento na justiça, mas tem sociedade civil presente ou não? Não, como eu volto a falar, assim, uma questão muito, como que eu posso falar, assim, de falta de conhecimento geral. Então, assim, não há nenhuma movimentação. Eu faço o meu trabalho, né, eu vou lutar até o fim, ingressei com a ação quando eu consegui eliminar com o desembargador, tive uma felicidade enorme, fiquei emocionada com a decisão, mas a forma como foi cassada me mostrou muito bem que é muito complicado, né? A questão econômica, a questão, como eu falei logo no começo, a questão ambiental ainda tem muito que ser fortalecida, não, como volto a falar, não no lado da legislação, mas no lado da vontade política, né, a preocupação realmente efetiva. O senhor lembrou bem, né, temos agora uma ministra que é do meio ambiente, poderia, quem sabe, ao tomar conhecimento, ter algum tipo de interferência, mas eu confesso que eu não tenho grandes esperanças, até porque a ação foi proposta, ela cabe a decisão ao judiciário, né, temos todo um rito processual, claro, para seguir, enquanto o empreendimento tem bastante poder para ser concluído de uma forma bem rápida, para que tenha aquele, como se fosse um fato consumado, né? Porque aí, quando sair efetivamente uma decisão, o empreendimento já está concluído, né? Então, assim, infelizmente eu não tenho esperança como tive quando teve como eu lutei até na questão da liminar.
hoje eu já não tenho mais tanta essa esperança de mudança. Nós vamos, doutora Almaque Azuargue Acerbi, que conversou conosco, nós vamos continuar acompanhando esse assunto, que é dada a sua importância, né, ambiental, econômica, cultural, humanitária. Pode imaginar uma tragédia. Nós tivemos tragédia no Porto de Beirute em muito menores proporções da onde originou a tragédia do que uma situação como essa. A precaução, a gente já teve tantos acidentes ambientais aí em outra área, em Minas Gerais, né? E agora voltamos, inclusive tem um alerta. Eu conheço Mariana, eu trabalhei na Universidade faz tempo, na Universidade Federal de Ouro Preto. Em Mariana tinha a parte de História e Letras, que foi a primeira escola de Minas, foi em Mariana, foi a primeira vila, cidade capital, foi em Mariana. E nos distritos, um desses distritos, que nós tivemos uma terrível também tragédia em Bento Rodrigues, até hoje também uma questão discutida, e não efetivamente resolvida. E outros locais do Brasil que não se levou a sério as questões do meio ambiente. E como a promotora lembrou, não é por falta de legislação. O direito ambiental no Brasil é importante, tem reconhecimento internacional, né, o que é feito aqui no Brasil, e nós vamos ficar acompanhando para e passo. Eu me coloco sempre à disposição também do Ministério Público, me coloco à disposição da promotora, com novidades, e a gente volta a conversar. Então, agradeço muito a senhora ter atendido o meu convite. Eu estou à disposição e agradeço a oportunidade de divulgar, pelo menos para as pessoas que tiverem acesso a essa informação, tenho ciência de que o Ministério Público lutou bastante, né? Porque uma falha que eu acho do Ministério Público é a questão da gente ter poder divulgar o nosso trabalho, né? Que às vezes a gente está batalhando tanto por água e a sociedade, que a gente é advogado da sociedade, não tem conhecimento. Então a gente não tem essa ferramenta, né? Mas estou à disposição e trabalhando aqui com bastante força para tentar melhorar a situação. Muito obrigado, doutora.